Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana. Estamos hoje iniciando o nosso quarto episódio da segunda temporada do nosso Sevcast. E o que é o Sevcast? É o podcast do Sev para o Enem. Você vai ficar na companhia hoje de três monstros sagrados da educação do estado do Piauí. Professor de Física, Marcos Vale, professor de Biologia, Chicão Soares e o professor de Matemática, Teixeira Neto. O seu alô inicial, tudo bem, Marcos? Muito bem, galera. É bom estar aqui nesse podcast. Quero dizer que é o primeiro que eu estou fazendo. E vou estar disponível aqui para tirar todas as... informar todas as dicas para o Enem, as melhores informações, estatísticas, os assuntos que mais caem por cada área. Beleza. Que vai trabalhar aqui. Muito bem. Professor Marcos Vale, que é o único homem no mundo que nasceu usando aparelho dental. É o único ser humano que já nasceu usando aparelho. Tudo bem, professor Teixeira Neto? Como vai? Eu tenho um convênio com os ortodontistas aí. Entendi. Fazer propaganda. Muito bem. Um abraço aí a toda a galera seviana. Prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Na realidade, também é o meu primeiro podcast, mas não é o primeiro que eu escuto. Então, realmente, é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Beleza, beleza. Como vai, professor Chicão Soares, vulgo Bitrem? Chama! Fala, seus lindos! Estamos aqui, mais um podcast para vocês. As melhores dicas de biologia já. Beleza, beleza, beleza. Então, hoje, a gente está aqui com Física, com Biologia e com Matemática no nosso quarto episódio da segunda temporada do Sevcast. E eu vou começar aqui o bate-papo inicial conversando com o professor Marcos Vale, professor de Física, que já tem alguns anos aí de experiência, já trabalhou e trabalha em vários colégios, o homem já tem experiência de sobra, já é um decano, né, na verdade. Começou, na verdade, em... Deve estar uns 20 e poucos anos aí, 25 20 e poucos anos, beleza. Eu tenho 45, comecei com 20, 19. Eu tenho já 30 e algumas coisas, tá por aí. Também eu sou motor 5.2 turbo. Aí... Eu tenho 32. De idade. É menos que o tempo que eu tenho de sala de aula. Não é, cara? Então, professor Marcos, a física é uma bela disciplina que estuda vários fenômenos, né, naturais. A gente sabe que os vestibulares do passado, eles visavam muito a questão de fórmulas. A gente tinha que aplicar muitas fórmulas. E o Enem, o novo Enem, deu uma nova roupagem para a visão da física. Muitas questões teóricas. Claro que ainda precisa de algumas fórmulas ainda, mas a física ganhou uma nova roupagem com esse novo Enem. Dentro dessa nova roupagem, professor Marcos Valles, que assunto o senhor destacaria para a prova do próximo domingo? E, por favor, discorra um pouco sobre ele nessa sua primeira participação. Bom, primeiro que eu discordo que deu uma nova roupagem para a física. Eu não acho que é uma nova roupagem. Simplesmente passou a ser física agora. Certo. Porque antes a física ela era tratada de maneira muito matemática. Muitos diziam, por que você não sabe física? Porque eu não sei matemática. Não é bem assim. Porque você tem vários fenômenos físicos que podem ser explicados sem necessariamente você ter um teor matemático embutido nele. Então, o Enem, ele começou a resgatar essa ideia de que a física, o que a física realmente é, que é analisar os fenômenos naturais. Você analisar um arco-íris, saber por que um arco-íris é formado, você analisar o efeito de uma corrente elétrica num metal, que pode provocar um aquecimento, efeito Joule. Então, a parte da física, que é assim, um pouco mais matemática, ainda é a mecânica. Então, você tem que o Enem, hoje em dia, ele traz essa abordagem nova para a física, que eu não digo que seria nova, porque ela realmente agora trata a física mais como é. Bom, a gente tem na física a mecânica, a termologia, a óptica e a ondulatória, juntamente com a eletricidade. Então, dentro do Enem, na parte de mecânica, né, que foi essa a sua pergunta, professor Neto, como que
a física vem sendo tratada no Enem. Então, a mecânica ainda pega uma boa quantidade de questões. E aí eu posso citar 3 tópicos que são bastante cobrados dentro da mecânica. Pronto, é isso aí que a gente quer. Dentro da mecânica, você tem, por exemplo, a parte de lançamento. Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical. Então, ele é um tópico que ele pega, digamos, que toda a cinemática, né, que estuda as equações do movimento. Então, quando um aluno ele se aprofunda no conteúdo de lançamento, ele já está aprendendo toda a cinemática, porque você precisa da cinemática como um todo para entender os lançamentos. E vem cobrado, frequentemente, os lançamentos, até mesmo de maneira teórica. Você perguntar, por exemplo, um aluno, o Enem perguntar qual o ângulo de tiro, né, qual é o ângulo que um objeto deve ser lançado para que o alcance seja máximo. Isso é uma ideia teórica, você consegue provar matematicamente, mas é uma ideia teórica ali que ele vai ter. Ou seja, um ângulo de 45 graus, você vai ter um alcance máximo. Se você aumentar o ângulo, você vai diminuir o alcance. Se você diminuir o ângulo de 45, o alcance também diminui. Então, o máximo é 45 graus. Dentro da parte de energia, e aí aqui você já entra a parte de energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, tá? Então, a energia, ela está dentro de quase todos os conteúdos da física, como também da química, da biologia, né, Chicão? Sim, a condição do impulso nervoso, por exemplo, você tem, é física pura, DDP, né? Você tem lá na biologia, por exemplo, qual é a parte da célula lá que envolve o consumo de energia, o gasto de energia? O gasto de energia seria a mitocôndria, né? Mitocôndria, Você né? tem, por exemplo, o processo de quebra da glicose e a transferência dos hidrogênios da glicose para o oxigênio. Nesse processo, você tem uma grande liberação de energia e uma outra molécula, que é o ADP, né, com 2 fosfatos. Captura essa energia, se junta com mais um fosfato e forma a grande moeda energética, que é o ATP. Né? Adenosina trifosfato. E tem a questão a física, ela está muito presente, como eu até mencionei agorinha, na condução do impulso nervoso. Exatamente. Você tem, por exemplo, a questão da bainha de mielina, que atua como isolante elétrico, e entre as bainhas de mielina, você observa o fluxo de sódio para dentro do neurônio, depois o fluxo de potássio para fora, né, que é a famosa bomba de sódio e potássio. E esse fluxo e influxo de íons acaba gerando uma diferença de potencial de membrana que permite a condução de uma corrente elétrica. Então, a condução dentro do neurônio é um processo 100% elétrico. Exatamente. Então, você vê que já pegou essa parte, né, da corrente elétrica, da DDP, mas a energia, o conteúdo de energia, ele é um conteúdo que ele está basicamente em todas as áreas, até mesmo lá em geografia, química. Então, eu aconselho nosso aluno a ele dar uma ênfase na parte de energia. Beleza. Que é um conteúdo que ele pode. E, ainda falando da mecânica, a gente tem a hidrostática, que estuda os fluidos, né, em equilíbrio, né, porque tem os fluidos em movimento, que aí é pela hidrodinâmica. A hidrostática estuda os fluidos em equilíbrio, que aí vem o teorema de Stephen, que é aquele teorema que fala que toda vez que, à medida que você vai descendo, que vai aumentando a profundidade, a pressão ela vai ficando cada vez maior. A gente pode dar como exemplo a pressão atmosférica, que é a pressão da coluna de ar que está sobre a gente. Então, se você vai para uma montanha, por exemplo, aquela coluna de ar que fica sobre você, ela é menor. Então, se a coluna de ar é menor, a pressão atmosférica também é menor. Já teve questão de biologia sobre isso, falando sobre ar rarefeito e a hiperventilação, quando o cara vai para uma região de grande altitude e, posteriormente, o aumento da quantidade de hemácias. Então, a dica da mecânica são esses 3 assuntos que você orienta o aluno. Lançamento, energia e hidrostática. Sem falar da parte das colisões, né, né? Que aborda também a parte de energia. Beleza, beleza. Primeira participação do professor Marcos Vale aqui no nosso 4º episódio, 2ª temporada, Savcast. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Professor Teixeira Neto, o homem que come 200 bombas e 45 caldos. Valeu. E 72 baguetes com mais 15 rabadas. No café da manhã. No café da manhã. E no almoço é o triplo disso tudo. Depois de já ter tomado café da manhã de mamãe em casa. É verdade. É só Professor Teixeira Neto,
Sabemos que a matemática é a mais bela das disciplinas, obviamente. A mãe de né? todas as É a ciências. mãe de todas as ciências. Isso é indubitável. Há né? controvérsia. Essa é a minha cara, Greta. Isso é indubitável. Sabemos que a física é um capítulo da matemática, Um um dos mais capítulo importantes. elegante, mas não deixa de ser. Aplicável. Não deixa de ser. Quem diga o Newton, né? Que teve que inventar um binômio todinho só para explicar. Então a física é um capítulo elegante, mas a matemática com sua beleza, né? E o peso muito grande no Enem, porque, na verdade, 45 questões só de matemática, né? Você, por si só, pela quantidade de questões, pela beleza da disciplina, ela tem um caráter bem diferenciado no Enem. Em outros episódios, foi comentado aqui um pouco de estatística, um pouco de probabilidade, um pouco de função, não é? Também trabalhamos um pouco a questão das grandezas proporcionais, das porcentagens, etc. Agora eu pediria, professor Teixeira Neto, que dentro da sua experiência desses anos que você já está aí acompanhando essa prova, esse modelo de prova, você discorresse um pouco aquele assunto que você tem certeza que domingo ele estará presente na prova. Bom, na realidade, essa questão da experiência, a minha maior vantagem é que eu peguei ela como estudante mesmo, né? No final do terceiro ano, certo? Eu achei que eu falando que tem 32 de idade, então eu tenho 28, então foi mal chicão. É igual o Moisés de história, né? Porque Exatamente. Moisés de história já pegou muito tempo. Fez parte da história. Eu fiz parte da história do Enem, Então, o Enem virou prova, virou uma das provas, uma forma de acesso à universidade pública. E em 2009 estava no segundo ano, não fiz, mas em 2010, como terceiro anista, fiz a prova do Enem, e ela, de lá para cá, ela mudou muito, né? Obviamente, tudo é como um caminhão de melancia, uma das maiores comparações que existe, que à medida que vai andando é que as melancias vão ficando em lugar, e na matemática também aconteceu a mesma coisa. A prova ela está ficando cada vez mais elegante, porque ela já é uma disciplina elegante, como você mesmo disse, professor Neto, e o que eu gosto sempre de destacar são questões de sequências, não necessariamente as questões de progressão aritmética e progressão geométrica. Às vezes mesmo uma questão de uma simples recorrência para você conseguir achar uma expressão matemática para a determinação de um determinado movimento ou para determinar a quantidade de palitos em uma figura. Uma das principais ideias é tentar sempre procurarmos interpretar as questões de uma forma recursiva, tentando pensar como escrever uma equação, lembrando daquelas equações que nós já conhecemos de praxe, que sempre acontece lá. A equação do primeiro grau, a equação do máximo do segundo grau, para você escrever e analisar as alternativas conforme ela. E a progressão aritmética, claro, ela é uma das progressões mais lindas que existe, e sempre reforçar as questões de termo geral e soma dos termos de uma progressão. A progressão aritmética ela tem aquela famosa termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, onde a progressão aritmética a gente identifica quando a sequência de números ela tem uma soma ou uma subtração de um termo que nós chamamos de razão, e este termo ele é constante, certo? Então a progressão aritmética é quando os números eles estão sempre somados a um outro termo que nós chamamos de razão. A progressão geométrica já é uma multiplicação, e nós chamamos o termo de que, o termo geral da progressão geométrica é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A soma dos termos ela é importantíssima, principalmente na progressão aritmética, onde ela é mais abordada nos últimos anos do Enem, é a soma dos termos de uma PA. A 1 mais a n vezes n dividido por 2. Eu acredito que é uma das melhores opções para você revisar assim, de última hora seria progressão aritmética, progressão geométrica e questões de sequências, que já caíram nos últimos anos. Muito bem, primeira participação do professor Teixeira Neto. Agora eu vou conversar ali com o Bitrem, o professor Chicão Soares, o nosso churrasqueiro oficial, né? Bom. O homem é... Nunca mais. E aí tá com um corte de cabelo aí diferenciado. É uma pena que quem está nos ouvindo, graças a Deus, foi poupado desta visão, né? Graças a Deus. Há controvérsia. Graças a Deus, o aluno Seviano foi poupado, Renato, dessa visão, né? E com essa camisa tá parecendo um outdoor cheio de propaganda. Rapaz, eu vou te falar. É grande, mas foi no improviso, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, mas tudo bem. Professor Chicão. Mas tem da loja dele aqui, ó. Tem. Professor Chicão Soares. A biologia, o próprio nome já diz, estudo da vida, né? A biologia tem, claro,
muito bonita a biologia, eu particularmente gosto muito da disciplina da biologia, né? Em outros episódios se falaram da questão do câncer, na questão do vírus, foi comentado também a importância de como a citologia ela tem uma certa importância em alguns outros assuntos, na questão da interdisciplinaridade, na verdade, né, dos conteúdos, né? Mas lembro-me bem que nos outros episódios comentamos muito pouco sobre a questão da genética. Eu não sei se ela tem importância hoje no Enem, confesso. Se tem, se pudesse te dar uma dica aí de última hora de genética para nossos alunos, eu acharia interessante. Pronto. Você tocou num ponto bem importante. Quando o Enem veio com essa nova roupagem e que mudou realmente, como o Teixeira disse, de 2009 para cá, aquela genética clássica, né, genética mendeliana, de cruzamento, de azão-azinho, Uma matemática, aquilo né? ali ficou muito de matemática. Tá vendo? Quando a gente diz que é a mãe de todas as ciências, os caras ficam duvidando da gente. Né? Aquilo ali ficou em segundo plano. Certo. Né? A teoria por trás disso, como por exemplo, a ideia que caiu no Enem 2019, né, de que genes que estão no mesmo cromossomo, eles tendem a ser dados juntos, fazendo referência ao linkage, né, o fato dos genes ligados. Isso. E de alguns anos para cá, se tornou mais forte ainda uma sub-área da genética, que é a biotecnologia, que é exatamente aquela parte de transgenia, clonagem. Células-tronco, teste de DNA. Um assunto recente, né? A vacina de RNA, foi lançada a primeira vacina de RNA da história, que é exatamente para combater o novo coronavírus, né? Então, assim, a biotecnologia é um tema forte. Todo ano se tem, no mínimo, uma questão de biotecnologia. Lembrando que a prova de biologia aparece em média com 15 questões. Então, o conteúdo que ele surge com a frequência de 1, 2, 3 questões por ano é uma frequência alta, né? E aí... E dentro da biotecnologia, você destaca alguma coisa? Dentro da biotecnologia, pontos importantes. A transgenia, que é um processo de melhoramento genético por recombinação genética. Como assim? É chamado, inclusive, é uma das partes da tecnologia do DNA recombinante. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu seja criador de peixe, né, de salmão. Salmão é um peixe que a carne é muito saborosa, é extremamente rica em proteína, ômega 3, aquela história toda. O pessoal do sushi usa muito salmão, aquela história toda, né? Só que o salmão ele não tem um tamanho tão avantajado assim naturalmente. Mas existe um outro peixe que tem uma estrutura genética parecida com a do salmão e consegue crescer bastante. Nesse outro peixe pode ser localizado o gene responsável pelo crescimento e é feita uma transferência gênica de uma espécie para outra. O salmão, então, vai receber esse transgene e passa a expressar uma nova característica. Por isso, transgenia, de transferência gênica. É um melhoramento genético? É. Baseado no que a espécie humana quer. É uma tecnologia de DNA recombinante? É também, porque eu estou recombinando DNA de duas espécies. Um outro peixe e esse salmão. Lembrei do filme que eu assisti com meu filho outro dia. Jurassic World. O Jurassic Park mexe muito com isso, né? Que quando foi descoberto, lá na história do filme, óbvio, né? Nos mosquitos preservados em âmbar, no sangue dos dinossauros, existiam trechos do DNA que não estavam completos, né? E eles pegaram trechos genéticos de outras espécies, como, por exemplo, uma rã africana, para completar o DNA lá do Tiranossauro Rex. Né, o filme, né? Assisti. E já foi tema de questão. Esse assunto foi tema de questão. Citando exatamente que filme é esse mesmo, hein? Jurassic Park. E aí, olha que situação. Valente. Mas é interessante a situação. Eles usaram um trecho de DNA dessa rã africana para completar o DNA do dinossauro. E a rã africana ela é capaz de mudar de sexo. Se na população só tiver fêmea, algumas fêmeas podem passar a expressar um gene novo que estava bloqueado para produzir espermatozoide e haver a reprodução. E foi exatamente isso que deu problema no filme. Não, e teve outra parte lá que deu problema, acho que dessa rã africana também, que ela conseguia variar a temperatura dela. Isso, exatamente. E aí acontece, o dinossauro ele era monitorado pela temperatura, pelo infravermelho emitido devido à sua temperatura. Só que como ela conseguia variar a temperatura dela, ela conseguiu diminuir a temperatura de tal forma que o infravermelho não captava ela.
fizeram os radares. Eles ficaram procurando, também ela... Sevcast agora virou comentário de filme agora. Rubem Edvaldo Filho. Rapaz, eu tô falando. A pessoa. Tem que Rubem analisar. Edvaldo Filho. E aí, Tem que assistir o O Interestelar. Rei Carnoso já viu o que é. Rapaz. E um outro tema da biotecnologia bem forte também, Neto, ainda dentro da transgenia, é a terapia gênica. Que na terapia gênica você pode ter um processo também de transferência gênica, mas agora dentro da espécie. Façamos de conta que eu tenho um problema genético, sei lá, diabetes mellitus tipo 1, que é uma falha genética. O meu corpo combate as células do meu próprio pâncreas, né? E você não tem. Então eu posso ver qual é o gene de produção de insulina, o gene adequado, o gene que eu tenho defeito e você não tem, retirar uma amostra das suas células, até da pele, de qualquer lugar, até porque todas as nossas células têm a mesma informação genética, né? Todas vieram do zigoto, do embrião, e fazer uma substituição dessa informação em algumas células do meu pâncreas, reimplantar essas células e pelo menos melhorar a minha condição com relação à diabetes mellitus tipo 1. Já foi descoberto o gene que passa fome? Eu queria botar em mim, porque eu tenho fome demais. Mano. Foi descoberto o hormônio. Eu quero Inclusive, semana passada, Foi? foi uma equipe... Não, a descoberta do hormônio faz tempo. Sim. Mas na semana passada, a galera lançou um chip que é implantado no cérebro, no centro de controle da fome. Exatamente para o cara não precisar fazer cirurgia bariátrica, por exemplo. Rapaz, pra cadê esse bicho? Eu vou botar esse chip aí. Tá em fase teste. Cara, comer é bom demais. Rapaz, porque bicho, tu pra andar rodando, cara. Tá doido. Rapaz. Bolando, né? Bolando aqui. Eu tô Eu não vou nem manifestar. andando aqui, não serve assim. O pessoal me empurrando assim, eu rodando assim. Eu não vou nem manifestar nada a respeito disso aí. Porque se tu que é menor do que eu, tá assim. Imagina, nós? eu tô o dobro do tamanho. Pois tá, beleza. O professor Chicão Soares falou aí da questão da genética, destacou a biotecnologia como sendo um tema que o aluno deva, nessa reta final, focar, dar uma lida, fazer algumas pesquisas sobre o tema, que ele acredita que certamente vai ter uma questão ou até mais que isso na prova. Posso fazer mais um comentário? Fique à vontade, aqui o programa é de vocês. Tem um tópico que ele é comum à biotecnologia e à evolução e que o Enem nunca cobrou. E que nos últimos 4 anos, todo mundo, muitas matérias, muitos artigos científicos, e foi alvo de muita pesquisa. Então, eu acredito que seja um tema bem forte, que é... Essa da mutação aí do corona, será que dá tempo de cair, hein? Não sei. Não. Eu acho que não. Não. Mas tem um tópico que é exatamente a resistência de alguns micro-organismos a medicamentos e a substâncias tóxicas no meio, né? Inseticidas e etc. Porque é o seguinte, a gente ouviu falar nos últimos anos das superbactérias, né? A mais famosa, a KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Não, peraí. KPC. Como é o nome, macho aí? Klebsiella No meu tempo não cai. Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Valeu. Não cai nome não, eu Não falei cai só pra nome, falar não. que eu sei. Só pode dizer que sabe. Pode dizer assim. Pra dar uma Eu rebolada. tô aqui à toa. Ninguém me colocou que eu cheguei. É só pra dar uma rebolada mesmo. Exatamente. Tudo bem. Mas o que aconteceu? Falando de bactérias, por exemplo. Ao longo dos anos, muitas pessoas fizeram uso de antibiótico de maneira desregrada, né? Sem nenhum tipo de controle. Não tinha nenhuma forma... O cara ia na farmácia, comprava um antibiótico, tomava 1 dia, 2, 3, melhorava, parava de tomar. Tô bom já, né? E algumas bactérias resistem à dose de antibiótico. Por isso que o tratamento tem que ser de 5 dias para alguns antibióticos, de 7 dias para outros antibióticos, porque ele varia a ação deles, né? Para que elimine a população bacteriana. E nisso foi selecionado durante muito tempo linhagens mais resistentes e hoje a gente tem vários problemas. Muitas pessoas que têm infecções bacterianas precisam ser internadas para tomar antibiótico de 7 a 10 dias. E mais potente. E bem mais potente. E o que acontece? A velocidade que a galera está descobrindo essas bactérias e micro-organismos, de maneira geral, mais resistentes, está sendo muito mais alta do que a velocidade de criação de novos medicamentos. Então vai criar uma superpopulação bacteriana. Exatamente. Então eu acho que esse tema de resistência, né, a seleção que foi feita, que foi uma seleção natural, mas foi o ser humano, mas foi a seleção natural, foi o meio que foi criado, né, que selecionou. E o processo de surgimento. Como é que surge uma característica dessa? Mutação. Toda característica nova surge por mutação. O gene não existia, agora ele existe, é uma mutação. Sempre. E toda mutação é um evento ao acaso. É um evento aleatório. Quando eu fazia lá o ensino médio, né?
2 dias aí. 2 dias atrás. 1965. Você tinha aqui 2 cromossomos, aí quebrava aqui um cada um e eles permutavam. Não, isso é o crossing over. Crossing over. É o crossing over. É a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Olha aí. Mas ele não é mutação. Não é mutação. É só uma reorganização, entendeu? Reorganização. Os genes eles não mudam, eles só não mudam de estrutura, eles mudam de posição só. Foi tema do Enem 2019. Então, crossover não é mutação. Não. Não, rapaz, é só uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Ocorre na prófase 1, se eu não me engano, numa daquelas fases lá, né? Prófase 1. Diplota, não lembro. Eu também sei que o Tóteno, zigóteno, também- e de acinese. Eu também sei que o zigoto ele é uma célula haploide, né? Diploide. Diploide? Ele Te cala, Marcos Vale. Tá bom, Marcos Vale. É a Tá bom, soma Marcos de Vale. duas células Não te haploides. mete não, Marcos Vale. Tu tá atrapalhando. Não te mete não. Fica lá. Vai confundir a cabeça do menino. Falando bem que tirei negócio de aplode, pode não sabe o que Então é o isso. zigoto é Moço. Diploide. diploide. Moço. Tá virando inteligência limitada aqui. 46. 46 cromossomos. Aí, pronto. Talvez se não souber disso, mesmo. Os alossomos, os autossomos, não souber disso. Mas, deixa pra lá. Professor Marcos Vale, agora vamos falar daquilo que você entende. Deixa de querer aparecer. De leriado. Encher linguiça. Deixa de coisa. Professor Marcos Vale, Falar de sítio, a questão da ondulatória é um tema, eu acredito que bastante importante para o Enem. Tá. Queria que você discorresse um pouco aí sobre o que você acha importante o aluno conhecer nesse tema, nesse quesito para o Enem, por favor. Bom, quando a gente fala da ondulatória, é interessante falar de todo o conteúdo do 2º ano do ensino médio. Sim. Termologia, óptica e onda. É um ano em que você tem 3 assuntos que, se você pegar os 3, você tem mais de 60% da prova do Enem. Então, você perguntar assim, na física, qual é o ano mais importante para o Enem? É o 2º ano do ensino médio. Se você tem a ondulatória bastante cobrada, a termologia, a óptica nem tanto, tá? Mas dentro da termologia, eu vou citar 2 conteúdos que são bastante cobrados. A calorimetria, que aí já vem aquela parte de energia, que calor é uma forma de energia em trânsito, que não se acumula. Então você tem o calor sensível, o calor latente, tem as trocas, né, de calor, sistema isolado, sistema não isolado. E também tem a termodinâmica, que aí dentro da termodinâmica eu cito a 2ª lei, que fala das máquinas térmicas, que num sistema fechado ele consegue ter rendimento 100%. É impossível você pegar toda a energia cedida por um sistema e converter ela em trabalho. Eu sempre vou ter aquele desperdício. Eu sempre vou ter aquele atrito, aquela energia rejeitada. Tem energia dissipada. Né? Não existe. Calor, Um sistema, depois que ele se expande de maneira espontânea, ele não consegue, de maneira espontânea, voltar a ser o que era antes. Né? Você soltar uma gota de tinta dentro de um copo com água, você não faz com que aquela tinta volte a ser aquela gota novamente de maneira espontânea. Então, isso contraria a 2ª lei da termodinâmica. Certo. Uma vez, meu filho tem 9 anos e ele fica assistindo aqueles no YouTube lá. Vai falar de filme de novo. Não é filme dessa vez. E aí, uma vez, eu falando da 2ª lei da termodinâmica, ele citou um exemplo que eu achei interessante, não sei se eu posso falar aqui, que ele disse assim, olha, 2ª lei da termodinâmica, ele disse, papai, então é verdade que um peido nunca pode voltar, por exemplo, onde tá... aí eu disse, onde foi que você viu isso? Vamos ser mais eufêmicos. O flato. Ele disse, papai, eu vi falando isso aí lá, não? Ele falou que o flato não pode voltar para dentro do corpo de maneira espontânea. A região do reto aí eu disse, grosso. Tá certo, meu filho, é exatamente isso a 2ª lei termodinâmica. Ele não pode, o sistema ele não pode voltar de maneira espontânea. Igual você soltar um pêndulo, ele vai até parar, e você, agora eu quero que ele volte por si só, de maneira espontânea, e volte a oscilar. Impossível. Peraí, né? Calma aí. Não. Isso aí, essa é a ideia-chave da 2ª lei termodinâmica. Dentro da óptica, a gente tem os espelhos, plano e espelhos esféricos. São espelhos que estão presentes no nosso dia a dia. Então, você vai numa ótica comprar um óculos, tem um espelho lá que deixa seu rosto desse tamanho.
O Chicão, por exemplo, ele vai comprar uma blusa, tem lá um espelho também que deixa ele bem largo. Né? Deixa fino, não, deixa magro. Aí os espelhos de loja deixam o cara bonito. Na realidade, é um espelho normal, né? É um espelho Não, plano. o dele O dele é plano. Não, na verdade, Espelho de academia, deixa o cara bombado, né? falando de espelho, tem que ser um espelho convexo. Porque o espelho convexo, ele diminui o tamanho da imagem. Tá vendo? É. Vou andar Já vou andar um todo tempo do meu lado, ó, agarrado com o Tem espelho o convexo. côncavo, ele aumenta o tamanho da imagem. Então, aquele que você vai lá na ótica, que você vê se eu boto o óculos, vê o rosto ampliado, ele é um espelho côncavo. E a refração, e aí dentro da refração a gente tem infinitos conteúdos. Você tem lentes esféricas, arco-íris, miragem, diopto plano. Então, são tópicos e alguns conteúdos que podem ser abordados. Beleza. Valeu, professor Marcos Vale. Aqui estamos no 4º episódio do nosso SEVcast, que é o podcast do SEV para o Enem. Professor Teixeira Neto, a matemática, a gente sabe dessas competências, competência 1, 2, 3, tal. Sabemos que existem competências que caem mais como geometria, competência 2. A geometria, ela pega aí uma boa parte da prova. Já houve Enem com 19 questões de geometria dentre as 45. Então, é uma coisa assim realmente muito forte a geometria. E dentro da geometria, professor Teixeira Neto, eu queria que você destacasse algum tema, uma aposta. Claro que você não tem o poder de adivinhar. Uma aposta. Geometria, por exemplo, a geometria métrica espacial. Quais sólidos você acha que tem mais chance de serem cobrados na prova? Aqueles sólidos que... Aliás, eu sempre aposto em todos, mas aqueles que envolvem líquidos, principalmente o cone, o cilindro, eles são um dos mais importantes de serem relembrados, obviamente sem falar do famoso cubo. Certo. Mas os cilindros e cones, até porque eles são bem parecidos, as suas expressões, só tem que lembrar daquela ideia de dividir por 3. Isso. Certo? Que é importante você sempre dar uma relembrada de todas as fórmulas. Eu costumo dizer para os alunos, olha, vocês botam isso aí, vocês fazem como tatuagem. A primeira tatuagem da vida de vocês qual é? É a lei fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado igual a 1. A primeira tatuagem que ele vai fazer na vida, que ele vai botar no braço, é essa. Aconteceu isso contigo, Chicão? Não, o Chicão aí tem muito medo aí, né? Com certeza, nessas coisas em chinês aí deve ser as leis de medo aí. Com certeza. Umas plantas aqui, o negócio. E as outras tatuagens que eu costumo dizer, que aí o fiscal não tem como mandar ele apagar, é tatuagem, são as fórmulas da área da base, a área lateral, a área total, cilindro, cone, do paralelepípedo, do cubo, além da fórmula do volume. O volume, de um modo geral, sabemos que é sempre aquela ideia do área da base vezes a altura. Em sólidos que se achatam, se afunilam na ponta, você divide por 3. Correto, professor Neto Ceará? Mas eu queria também destacar... A pirâmide, né? Também. Pirâmide também, pirâmide cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, no caso, eu também gostaria de destacar uma parte que, às vezes, o que mais cobra no Enem acaba sendo correlato é a trigonometria. Uma das áreas que eu acho mais interessante. Eu ministrei nos últimos 2 anos sempre essa parte de trigonometria. E uma parte mais bonita dela, obviamente, é a parte de funções trigonométricas. Apesar de já ter sido comentado aqui em outros podcasts, mas não custa nada reforçar que o aluno tem que estar sempre relembrando o que significa cada uma daqueles termos da parte real da expressão da função, da lei de formação de uma função trigonométrica. O que funciona o ar, se levanta, se desce, eu acredito, deixa mais alto, a crista mais alta, o vale mais baixo. Eu acredito que as relações fundamentais da trigonometria, do triângulo retângulo, são importantes demais. Você pegar um determinado ângulo para você descobrir uma altura, distância. Isso tudo começa na geometria. Quando começamos a falar disso daí no 9º ano, nós relembramos a ideia de teorema de Pitágoras e tudo mais, e todas as relações. A gente trabalha muito lá na ótica. E entra na relação trigonométrica. E na ótica é a principal... Semelhança de triângulo, principal. Você tem um prédio, aí tem uma pessoa do lado. A ótica é semelhança de triângulo puro, né? Tanto que é óptica geométrica, né? Beleza, professor Teixeira. Professor Chicão, qual seria... Aí a gente falou de genética, você falou de biotecnologia e foi para outro caminho. Marcos Vale se meteu, errou um bocado de coisa. Mas eu só falei eu vou pedir até, pelo amor de Deus, agora. Te mete, não, Marcos Vale. Toca de lado, não faz lançamento longo. Olha a orientação do Neto Ceará. Eu já falei da gametogênese, né? Professor Chicão Soares,
Eu acredito que o tema ecologia, né? Sim, Ecologia é um tema importante para o Enem, né? 42% das Pronto. questões do Enem, em 2009 para cá, Porque foram de ecologia. você destaca o quê nesse tema, por favor? Seja sucinto. Indubitavelmente, impacto ambiental. Pronto. Todos os tópicos relacionados a impacto ambiental, desmatamento, poluição aquática, poluição atmosférica, extinção de espécies. E um tópico legal a respeito disso, né, com relação às questões, a ação do ser humano com relação à extinção de espécies de forma indireta. Muito se falou ao longo do tempo sobre tráfico de animais, né, biopirataria, caça, pesca, mas já foi comprovado por A mais B que a maior ação humana que causa a extinção de espécies, na verdade, é a fragmentação de habitats. Porque se eu tenho um indivíduo que mora naquela floresta, foi um processo evolutivo muito longo de surgimento de características e seleção de características para que ele estivesse naquele local. Então existe uma relação muito íntima entre o indivíduo e o habitat dele. Se eu fragmento o habitat, eu estou destruindo provavelmente um dos pouquíssimos ou o único lugar onde aquele indivíduo consegue sobreviver. Que ele consegue alimento, que ele consegue se reproduzir e assim por diante. Então a maior causa de extinção de espécies é a fragmentação de habitats, a destruição de florestas, a destruição com relação à margem de rio, enfim, a destruição, a descaracterização de um habitat. De um habitat. Perfeito, perfeito. Bem, meus amigos, estamos chegando aqui ao final do nosso 4º episódio da 2ª temporada do nosso Sevcast. Agradecendo aqui a presença dos 3 professores, Teixeira Neto, Chicão Soares e Marcos Vale. E já deixando aqui o seu alô final, professor Marcos Vale. Bom, eu quero desejar ao nosso aluno uma excelente prova, um excelente dia de prova do Enem, que não tenha nenhuma complicação de horário, de fiscal, chateando, procure chegar cedo, né, porque a gente já ficou sabendo de alguns lugares que quando lotava a turma, eles mandavam o restante dos alunos embora. Então, chegue cedo, se organize, se alimente bem, tá? Porque você vai fazer uma excelente prova. E você tem que entender o seguinte, que você como aluno, você não teve só um ano de estudo. Você teve toda uma vida de estudo, toda uma bagagem. Então, vá fazer a prova com aquela consciência de que você tem toda uma bagagem de estudo para levar para essa prova do Enem. E que você estudou durante toda a sua vida. Então, não se preocupe se for um ano de 2020 complicado, se foi um ano difícil, mas sua vida de estudo não foi só um ano. Você teve todo um processo até chegar aqui. E eu tenho certeza que, baseado nisso, você vai fazer uma boa prova. Beleza, valeu, obrigado pela presença, professor Marcos Vale. Seu alô final, professor Teixeira Neto. Basicamente ratificar o que o Marcos Vale já falou, que na realidade a preparação para o Enem não é só a preparação em termos de conteúdo, resolução de questões. É claro que a preparação da mente, do corpo, é um dos fatores aí que com certeza será um diferencial para você perante os outros candidatos. Cada pessoa tem suas idiosincrasias, né, professor Neto? Suas peculiaridades. Exatamente. Cada um acha a melhor forma de relaxar, de chegar naquele nível de concentração que achar pertinente para a prova. Mas então você procure absorver bem qual é a melhor forma de você se concentrar, para você se resguardar para essa prova. E, claro, tomar todo o cuidado na hora da prova, fazer as leituras, as interpretações de forma correta e tentar sempre sublinhar. Você que às vezes eu vacilei sempre por atenção, pois então já bote lá escrito em todas as páginas. Escreva lá, sublinhar as partes mais importantes, que é para, a partir dessas partes importantes, você interpretar qual a alternativa que você vai marcar como sendo correta, e vai ser a correta, você vai ser aprovado lá no final, no SISU, com a sua nota que você vai ter no Enem. Uma boa prova a todos. Beleza, beleza. Obrigado, professor Teixeira. Seu alô final, professor Chicão Soares. Vou reforçar o que o Teixeira falou sobre sublinhar e marcar aquilo que é importante na questão. A prova é de vocês, minha gente. Risquem ela o tanto que for necessário. Não vão ficar fazendo questão de cabeça, não sei o que, não. Rabisquem a prova, marquem pontos importantes. E no mais, né, então uma fala bem curta para eles. Vocês, melhor do que ninguém, sabem o caminho que vocês percorreram até aqui, tanto em 2020 como em 2019, como a vida toda, como o Marcos Vale disse.
Então, vocês percorreram, vocês sentiram todas as dores e todas as alegrias durante essa trajetória, fizeram muitas questões, muitas listas, participaram de muitas revisões, muitos simulados, muito tudo. Então, não tem novidade. Vocês não vão se deparar com nenhuma novidade. E todos os assuntos que vão estar na prova, vocês já viram. Então, é só manter a tranquilidade para poder acessar esse conteúdo. E temos certeza que vocês vão se sair muito bem nessa prova. Beleza, beleza. Obrigado, professor Chicão. Então, eu sou o professor Neto Ceará e estou aqui me despedindo de vocês do nosso 4º episódio da 2ª temporada. E em breve encontrar-nos-emos no 5º episódio da nossa 2ª temporada. Teremos aí a presença de professor de matemática, professor de física, vamos continuar de biologia, vamos continuar ainda debatendo esses temas, essas dicas fantásticas para a prova do domingo. Tchau, galera seviana!